2, 1, ok. Shalom, meus amados, Pastor Leandro, Ministério Reformadores para o Reino. Estamos aqui para mais uma live, mais um vídeo para edificação espiritual da sua vida, da sua casa, da sua família e também da sua igreja. Você que está me ouvindo, seja abençoado, seja renovado, seja tocado pelo poder do Espírito Santo. E antes de eu estar aqui liberando essa palavra, né? Nós estamos numa série de lives liberando mensagens para a edificação do corpo, né? Eu quero pedir a você que está nos assistindo, que está sendo abençoado pelas mensagens do canal, sendo abençoado pelo que você recebe do Reformadores. Peço que você entre no nosso canal, na nossa página no Instagram, curta lá, siga a gente, nos ajude a fazer uma publicação, uma publicidade e enviar essas mensagens mais longe do que a gente mesmo consegue ir. Que essa mensagem pode chegar a uma pessoa que está desesperada, que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e precisa dessa palavra de entendimento, de construção e também de fundamento, certo? Então faça isso, nos ajude, certo? Deus te abençoe, meu querido, e que você seja abençoado por isso que você vai fazer, tá bom? Eu quero estar liberando uma palavra nesse dia que está em Efésios, né? O apóstolo Paulo falando sobre o quanto nós devemos rejeitar a velha natureza, o velho homem, né? Nós como cristãos precisamos ter uma consciência saudável, né? A respeito das Escrituras. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nessa tarde é que existe uma questão dentro de nós, que é a velha natureza. O que é a velha natureza? É a natureza pecaminosa de Adão, o Adão caído, né? Que muitos dizem, o primeiro homem, ou o Adão caído, ou o Adão que pecou, certo? Nós viemos e fomos gerados de um homem que desobedeceu a Deus, né? Ele ouviu mais a sua mulher do que o próprio Deus. A palavra diz que Deus deixou uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal plantadas no jardim do Éden. Mas o Senhor disse que ele não deveria se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele não se alimentou dessa árvore, na verdade, porque ele quis. Ele acabou ouvindo a sua esposa. Eva não sabia disso. Na Bíblia não diz que Deus falou para Eva isso também. Deus falou para Adão. Adão sabia que não deveria fazer isso, né? Se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque abriria a porta para algumas coisas ruins, né? Que o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do pecado, certo? Então o que acontece? Nessa natureza a gente foi gerado na natureza do pecado, que Paulo já vem dizendo, livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele vai falando sobre essa natureza pecaminosa, essa natureza que acaba desobedecendo, acaba andando longe do Senhor, longe de Deus, longe da santidade, longe da presença, e a gente acaba ferindo a presença do Senhor, certo? E aí a gente vem caminhando e vem entendendo quando Cristo vem e faz o sacrifício da cruz, ele morre na cruz, nos lava com seu sangue, nos compra, né, por um preço precioso de sangue, o sangue carmesim, que é o sangue do Cristo, né, um sangue puro, um sacrifício puro e perfeito, né? A gente é lavado, a gente é comprado, então a gente tem a possibilidade de escolha de novo, de viver algo novo, algo diferente, algo restaurador. Nós temos a oportunidade de sermos restaurados pelo Senhor, nós temos a oportunidade de escolher viver uma vida longe do pecado, uma vida longe de todas essas coisas ruins, da desobediência, da rebelião, da desordem, né, do caos. Nós temos a oportunidade de viver debaixo dessa graça poderosa que vem de Jesus, certo? E isso Paulo está falando no livro de Efésios, no capítulo 4,
E no versículo 17, ele diz assim: isto pois digo e testifico por causa do Senhor, que não vos conduzais mais como os demais gentios que andam em sua vã maneira de pensar. Primeiro ponto, sua vã maneira de pensar. 18. Entenebrecidos no entendimento, escurecidos no entendimento deles, alienados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela cegueira de seu coração. Olha só como é poderoso o que Paulo está falando. Primeira coisa, nós não devemos mais andar na nossa vã maneira de pensar. O que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Que nós devemos buscar uma renovação da nossa mente, né? Sermos renovados na forma de pensar. Nós não devemos mais andar com uma mente do sistema, do pecado, uma mente baseada nas coisas desse mundo, mas nós devemos buscar a mente de Cristo, a mente do Senhor, a mente que está com Deus, uma mente que ama Deus, uma mente que respeita os princípios do Senhor, uma mente que anda baseado na fé, uma mente que anda baseado naquilo que Cristo deixou para nós como fundamentos de vida, fundamentos de uma caminhada, de uma jornada em Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa tarde e ter certeza e clareza é que nós não podemos mais andar com a nossa mentalidade vã ou uma mentalidade do pecado, uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de bastardo, né? Uma mentalidade de filho. É isso que nós precisamos ter, uma mentalidade de filhos de Deus, amados por Deus. Nós precisamos ter uma mentalidade de quem honra o seu Deus, respeita o seu Deus, respeita os seus princípios. Uma mentalidade de homem com caráter, homens que amam o Senhor, amam suas esposas, amam seus filhos, cuidam das suas casas e também servem ao Senhor com hombridade e caráter, certo? Essa é a mentalidade que nós devemos ter. Nós não devemos mais andar com uma mentalidade escurecida, uma mentalidade cauterizada pelo pecado, uma mentalidade escurecida, uma mentalidade cheia de coisas carnais desse mundo. Isso nós não podemos mais viver. Nós devemos buscar viver uma vida baseado pela palavra de Deus. E no versículo 18 ele vai adiante: entenebrecidos, ou seja, escurecidos no entendimento deles, alienados da vida de Deus. O que é uma pessoa alienada? O que é um veículo que está alienado? Ele não pode ser vendido, ele não pode ser mudado, ele não pode ser feito nada com ele. Ele está alienado porque existe uma dívida, certo? Esse veículo foi alienado porque tem uma dívida. Essa casa está alienada porque existe uma dívida. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos ter mais a mentalidade alienada, distintas de Deus, distantes de Deus, ou uma mentalidade alienada no pecado, na dívida do pecado, porque a dívida não existe mais, ela foi paga pelo sangue de Cristo. Então nós precisamos tirar essa mentalidade alienada, desvincular a nossa mente do pecado, desvincular a nossa mente da escravidão, desvincular a nossa mente da orfandade, desvincular a nossa mente da rejeição, desvincular a nossa mente da mentalidade do pecado, da carnalidade, do juízo, e colocar a nossa mente em Deus, colocar o nosso coração em Deus, né? Que nós devemos estar na vida de Deus, que é o que Paulo está falando, que nós não devemos ter essa mentalidade alienados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Ou seja, a ignorância é a falta do conhecimento de Deus. Quando nós somos ignorantes, pastor Leandro, quando a gente não busca as santas escrituras, a palavra de Deus, que nos traz o conhecimento e a luz.
A palavra de Deus, Jesus disse que a palavra é lâmpada para os meus pés, a palavra é luz para os meus caminhos. Então, quanto mais eu mergulho nas Escrituras, mais eu vou para esse lugar de buscar a Deus, de secreto, de oração, de jejum, de leitura das Escrituras, mais eu sou iluminado por Deus, mais eu estou ficando grudado à vida de Deus. Eu estou sendo desligado da mentalidade do pecado e da vida do pecado e da mentalidade do pecado, que é o que Paulo está dizendo. E eu começo a me linkar à vida de Deus, eu começo a receber conhecimento de Deus, eu deixo de ser ignorante, ou seja, eu começo a ter visão, o meu coração, os olhos do meu coração vai se abrindo. Olha o que ele fala, ele vai dizendo assim, que são alienados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela cegueira do seu próprio coração, do seu coração, ou seja, o coração está cego. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não conseguiram perceber, seus olhos estavam fechados, eles não conseguiram perceber a visitação do Filho de Deus do lado deles e conversando, porque o coração estava cego. Tanto que quando Jesus parte o pão na mesa, a Bíblia diz que o coração deles, ele diz assim, nosso coração não sentiu nosso coração queimar. Os olhos do coração se acendem quando a gente começa a ter uma vida com Deus. A gente começa a rejeitar o velho homem. Isso é uma escolha diária, meu irmão. Não existe um anjo que vai descer e vai tirar de você isso. Isso é uma escolha diária que nós devemos fazer todos os dias. Rejeitar o velho homem, rejeitar a velha maneira de pensar. Eu devo rejeitar, Eu devo rejeitar estar alinhado ou alienado ao pecado, alienado às dívidas que foram escritas a meu respeito. A Bíblia diz que Cristo já pagou as dívidas. Não existe mais dívida, não existe mais acusação, não existe mais pecado que possa te afastar de Deus, a não ser que você queira viver desse jeito. Então, nós precisamos escolher viver na luz. Os que cortaram sua esperança e se entregaram à lascívia, à prática de toda imundícia por sua avidez, ou seja, eles se entregaram, uma escolha para se entregar. Nós devemos escolher nos entregar para Cristo, nos entregar para a palavra, nos entregar na oração, nos entregar na adoração, nos entregar no jejum, nos entregar numa vida com o Senhor, uma vida de entrega, de renúncia, uma vida distinta do pecado, distinta do secularismo, distinta do mundanismo, distinta da apostasia que está aí na porta. Nós devemos escolher viver uma vida distinto para Deus, longe de tudo isso, longe da lascívia e da prática de toda imundícia, ou seja, de toda imundícia, todo pecado, Mas vós, olha o que Paulo diz no versículo 20, como é poderoso, mas vós não aprendestes assim do Cristo, ou seja, o que Cristo nos ensinou? Totalmente o contrário. Cristo nos ensinou a viver uma vida no homem novo, no homem espiritual, no homem, no segundo Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também foi regenerado, foi restaurado. Cristo veio para nos restaurar, para nos dar uma oportunidade de viver uma vida longe do pecado, longe do mal, longe do diabo, longe de todas essas coisas que um dia serão destruídas pelo próprio Cristo, Se em verdade o escutaste, olha só, primeiro ponto, se em verdade o escutaste, ouvidos, se em verdade nós estamos ouvindo ao Senhor, e fostes instruídos por Ele, receber revelação, instrução, conhecimento, palavra, Se em verdade nós estamos escutando o Senhor, e se em verdade nós estamos sendo instruídos pela sua palavra, por aqueles que amam a Deus, aos servos do Senhor, os pastores, aqueles que amam a Deus, que são genuínos, baseados na verdade, nós estamos recebendo
através do ouvir a Deus e também de ser instruído através da palavra por Ele, de acordo com a verdade que é em Jesus. Ou seja, tudo que nós recebemos precisa estar baseado em Jesus, nos levando a Jesus, nos levando a uma vida com Jesus, certo? Afastai de vós vossa anterior maneira de viver. O velho homem que se tem corrompido por paixões enganosas. Olha o que ele vai falando, versículo 23. E renovai-vos no espírito de vossa mente, e vesti-vos do novo homem que tem sido criado por Deus, na justiça, na santidade e na verdade. Nós devemos escolher nos vestir do novo homem. É uma escolha. Ou eu permaneço vivendo no velho homem, que é a concupiscência do pecado, a carnalidade, o mundanismo, né? Uma mente cauterizada para o mal, né? Eu vivo alinhado ou alienado às coisas do mal, às dívidas do passado, às dívidas do pecado, às escritas de maldição. Ou eu escolho viver no novo homem, me vestir do novo homem, colocar essa roupa, né, de filho que tem sido criado por Deus. Olha só, tem sido criado por Deus. Essa roupa foi criada por Deus na justiça, na santidade e na verdade. São três coisas importantes: justiça, santidade e verdade, que é a base do novo homem, que é a base de viver em Cristo. Eu escolho viver em Cristo. Eu vou viver na justiça, na santidade e na verdade. As três pontas do homem segundo o Espírito, segundo Deus, o homem nascido de Cristo, o homem que foi regenerado, o homem que foi transformado, o homem que tem caminhado no Senhor. Ele tem a marca da justiça, da santidade e da verdade. Então fique com essa palavra, meu amado, que você receba no seu coração, que você receba a justiça, santidade e verdade, em nome de Jesus Cristo. Que toda a concupiscência do pecado, toda a mentalidade velha, toda a roupa que está alienada à mentalidade do pecado na sua vida, você seja limpo de tudo isso e que você possa ser batizado pelas três verdades, os três fundamentos que lideram o homem segundo Deus, o homem no Espírito, que é justiça, verdade e santidade. Que você seja santificado na verdade, que você seja verdade, que a verdade seja o teu cinturão, que não deixe cair as suas roupas, que te deixe permanecer firme nos dias da adversidade. A palavra diz que a verdade é o cinturão, né? O cinturão da verdade. E também a justiça de Deus esteja sobre você, na sua mente. Deus te abençoe, meu amigo, meu amado, que você receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Shalom.